certo? Então, o comando que nós vamos ver agora é o comando que fica na tabzinha aqui na guia Annotate, tá? São comandos de texto. Tem o texto múltiplo e múltiplas linhas, né? E uma linha simples. Esse primeiro exemplo aqui é o de linha simples. No segundo a gente vai ver como um editor de texto, né? Múltiplas linhas e alguns recursos que são usados em editores de texto. Então, quando você tem uma situação que você vai fazer um texto simples, você usa o recurso text. Então, eu fiz aqui uma linha, tá? Só para vocês entenderem o que significa. L, linha, fiz uma linha qualquer aqui. Dividi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dividi, usei o comando de modificação, né? Não é de modificação, na verdade é de criação. Ele vai criar os points, né? Número 15, né? Eu disse 15. Então eu acabei distribuindo aqui uns pontinhos, né? E agora eu vou verificar aqui se o Node está ativo. Ok. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, single line, text é o comando, e aí eu tenho aqui a última opção que foi utilizada, button right, tá? Que é o BR lá no final. Eu vou usar a opção justify aqui, do texto, e aí você tem aqui, ó, entre como uma opção left, center, right, align, tá? Então tem várias opções aqui. Cada opção foi descrita aqui, tá? Então, eu vou fazer alguns, não precisa fazer todos, porque vocês já vão entender como é que funciona, tá? É só para vocês entenderem a lógica. Então, pegando a opção left aqui, ó, eu chamei o L, né, left, cliquei em cima, ele pede aqui, ó, o ponto para iniciar o texto. Aqui. Especifique a altura do texto. Você diz a altura do texto, tá? Se não me engano, aqui no exercício eu tinha usado 4 ou 2,5. Acho que era 2,5, que era o texto padrão. 2,5. Se você quiser um texto com inclinação, você pode colocar uma inclinação aqui, tá? Uma rotação, tá? Aqui eu vou deixar 0, que é o texto na horizontal, normal é no ângulo 0 graus, tá? E aí ele começa a piscar lá o cursor, pedindo para mim escrever. Então eu vou escrever exatamente qualquer texto, tá? Pode continuar aqui, ó, escrevendo. É uma linha de texto, tá? Então o left, ele faz um alinhamento em relação ao teu referencial. Coloquei essa linha que vai ser um referencial da esquerda, tá? Left, da esquerda para cá. Essa é a forma de editar esse texto. Vou clicar aqui. Se eu for modificar esse texto aqui, eu clico 2 vezes sobre ele e ele entra para edição. Quando eu digito, ele continua mantendo a referência aqui e altera para a direita, mantendo o alinhamento esquerdo aqui. Tá? O oposto seria o right. Tá? Alterando o right, ele acaba mantendo o alinhamento direito do texto. Então, o right. Tá? Se eu pegar o comando agora, vou pegar o single line aqui, tá? Text, e vou usar o alinhado, tá? Texto alinhado. Vou colocar aqui, tá? Aí ele pede para mim, vou clicar em F8 aqui para tirar, para deixar um ângulo qualquer aqui, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, e aí ele pegou aquela inclinação dos 2 pontos que eu dei, tá? Aí eu digito assim, alinhado. Percebam que o tamanho da distância entre os 2 pontos é reconhecido como o tamanho da letra, tá? Aí perceberam que a definição dos 2 pontos implica em como que o texto vai ficar, em termos de tamanho, digamos, espaço ocupado, e em termos de inclinação. Então, vou modificar aqui, clico fora,
Se eu clicar nesse aqui e pegar um grips, olha aqui, ó. Esse é o comportamento desse texto aqui, tá? Esse outro aqui, ó, ele vai mover, né? Esse outro aqui, ó, também. Então, uma característica desse padrão aqui, tá? Cada um tem uma característica. Muito utilizado esse middle aqui, porque o ponto de inserção fica exatamente no meio, ó. Se eu modificar, o texto fica centrado em relação a, percebe? Ele fica centradinho em relação ao ponto de inserção, ó, foi inserido aqui, ó. O fit, a opção fit, vou chamar aqui, ó, opção justify, opção fit. Ela também tem uma característica interessante, que quando você define o segundo ponto, eu defini inclinado igual ao do align lá, né? Ó, simulando o align. Ele me pede a altura do texto, eu digo que é 2,5 mesmo, dou um enter, e aí eu vou escrever. Olha lá, ó. Parecido com o align, né? Só que ao invés dele deixar ampliar a letra, ele alonga a letra, tá? Mantendo a altura, tá? Então, fit é um tipo parecido com o align. Parecido. Tá? E os outros, eles, eu vou chamar aqui o comando, ó, justify. Essas outras opções aqui, você tem aqui, ó, TL, TC, tá? TR, ML, tá? Middle center, tá? Middle left, bottom left, top left, top center, top right, tá? Então, se você ver pelo ponto de inserção, ó, o ponto estava em cima, então ele pegou a parte de cima do texto, na região que eu cliquei, tá? Então, ele pegou e fez, a referência é o topo do texto, para a esquerda, mantendo o alinhamento esquerdo. A referência é o topo, mantendo o centro, mantendo centrado. Aqui, topo, mantendo a direita, tá? Então, essas são as variantes aqui. Esse aqui está mais fácil de entender. Para que a gente não estenda muito no comando de texto, porque é algo muito simples de vocês aprenderem por conta também, né? Eu vou passar logo aqui para o comando de texto com linhas múltiplas, tá? Então, multiline text, ou mtext, tá? Especifica o primeiro canto. Ó, você vai definir uma área que você vai trabalhar com o texto. Se você quiser uma área pequena, vai ficar tudo agrupadinho ali naquele espaço, tá? É como se tivesse um espaço, uma coluna para te fazer a digitação. Então, já vou criar uma caixa um pouquinho maior aqui. E veja, parece o Word aqui com uma réguazinha, né? E você vai poder fazer algumas operações, igual no Word, dá para fazer a tabulação e tal. Então, aqui você vai digitar, ó. E se você errar, tá? Olha lá, errar de propósito, né? Ali uma vez. Aí ele também corrige se você tiver com o dicionário certo já configurado, tá? Então, eu dou um Enter aqui e continuo, faço formatações diversas. Aqui é um editor de texto, tá? Vamos dizer assim, um mini editor de texto. Já quando eu usava o comando com single, aqui ó, talvez eu esqueci de falar, tá, tudo bem. Quando eu dou um Enter aqui, ó, tá vendo? 2 Enter, ele perde. Aqui, tá? É um editor, é um pouquinho diferente, né? Eu tenho muito mais recurso. Então depende se você quer alguma coisa simples ou quer algo mais complexo. Nesse texto aqui que eu preparei para vocês, para não perder muito tempo, o que foi feito aqui? Ó? Clica 2 vezes e ele entra no modo edição. Ó. Tá no ambiente de criação aqui, tá? E já criado, clico 2 vezes, eu entro no ambiente de edição. Text Editor.
Ó, abriu uma nova guiazinha, uma tabzinha nova, tá? Foi digitado esse texto aqui e existem várias formatações que eu posso trabalhar como se estivesse lá num editor como o Word, por exemplo. É bem mais simplificado, é claro, né? Então, por exemplo, esse texto aqui, eu quero mudar a altura dele. Tem algumas que eu já digitei, ó, mudei a altura. Então, se eu quiser colocar aqui ele com o sublinhadinho, né? Aqui o acabamento superior, mudar a fonte, foi mudado aqui a fonte, ó, Tech Bold. Esse aqui o padrão é Romance, ó, foi mudado a fonte. Então é só selecionar e trocar a fonte igual se troca lá né, no editor de texto. Você pode pegar aqui as propriedades, ó, Match Properties, como existem também em outros lugares. Você pode pegar a propriedade que você usou aqui, ó, por exemplo, nesse texto aqui, e aplicar. Ó, pega a propriedade. Então você está aqui, pega a propriedade e aplica aqui, tá? Ó, vai aplicando e vai aplicando, tá? Perceberam que ele pulou para o lado de cá? Porque eu não tinha mais espaço na caixa. Eu pego aqui o contorno da caixa, ó, e eu posso ir editando, ó, tá? Chega um momento que ele cria uma coluna nova, dependendo de como tiver a minha formatação. Aí ele está trabalhando com duas colunas agora, ó, tá? Então ele gera essa distorção. Ver se você quer que isso aconteça ou não. Também posso controlar o layer, a corrente, a cor, né? O acabamento do fundo aqui, que eu coloquei uma cor bonita, né? Uma cor bonitinha aqui, né? Tentando que vai botar uma cor feia. Então eu posso mexer com o background, algumas configurações outras, tá? Eu posso acabar alterando. E tem controle de parágrafo, tá? Eu posso trabalhar com os lips, independente de cada coluna. Aqui é a forma que ele está localizado, tá? Ele está com alinhamento middle, mesmo middle aqui, esse aqui, ó, que era o middle, eu apliquei nesse sistema aqui do múltiplos no MTest, né? Foi aplicado. Como é que se aplica isso? Primeiro, bom, tem várias situações aqui, mas olha aqui, ó, middle center, tá? Ó, conforme eu vou escolhendo aqui, assim como é hoje no editor de texto também, ele já vai mostrando dinamicamente a informação, tá? Então, conforme eu trabalho, ele vai me organizando. Eu vou escolhendo, ele vai organizando. A numeração, se eu quiser, tá? Tem várias opções aqui que vocês podem explorar vocês mesmos. Aqui, ó, você está aplicando um zoom, né? Como se fosse um zoom, na verdade. Na verdade, ele está aumentando o espaço entre linhas. Ó. O nome aqui, ó, line space, tá? É o espaçamento das linhas, tá? Ok. Colunas. Você pode definir que você não quer que ele trabalhe em colunas, não separe colunas. Você pode definir que você vai fazer a alteração de colunas automaticamente, que é o que ele estava fazendo ali, está criando automaticamente colunas novas. Você criar colunas novas manualmente. Você pode definir um número de colunas, tá? Se você precisar de um símbolo, tá? Vou aqui no finalzinho do texto aqui e vou inserir um símbolo. Por exemplo, graus. Graus, símbolo de graus no AutoCAD é por cento de degree, tá? Em inglês, degree, ó, grau. Mais ou menos, plus minus, né? Diâmetro, por cento C. Então, quando você quer colocar numa cota lá, essa é uma cota de diâmetro. Você tem aqui, por exemplo, tá? Bom, aqui no editor, tá? Você coloca lá na cota por cento C e vai aparecer o símbolo de diâmetro junto do valor numérico da cota. Isso quando vocês virem sobre cotas, eu vou mostrar para vocês. Então basta selecionar aqui, ó, e ele bota o símbolo de diâmetro ali, bonitinho, tá? E aqui, ó, eu tô
mostrando alguma coisa para vocês e depois vocês podem explorar sozinhos. Se eu tiver uma palavra aqui, bom, aqui tá certinho, mas vocês podem colocar aqui, eu mudar o dicionário, ó, o padrão é em inglês, porque a versão instalada aqui está com a linguagem em inglês, né? Eu mudei aqui para Português Brasil e ele reconheceu daí os textos. Se eu deixar aqui no inglês americano, tá? Deveria ter modificado, tá? Vou colocar uma palavra aqui. Palavra. Americano. Bom, deveria ter funcionado, tá? Inglês americano. Quando eu fiz a conversão, funcionou legal, tá? Quando ele estava o texto inicialmente, eu vou criar um texto do zero aqui, tá? Primeiro eu vou colocar aqui no idioma. Eu vou colocar aqui no idioma, tá no inglês. Palavra. Ó, não reconheceu. Tá vendo aqui? Não reconheceu palavra. Quando eu altero, tá? Para português, Brasil, tá? Ó, já reconheceu, tá? Palavra. Então era o que devia ter acontecido aqui. Eu não sei dizer por que ele não fez o reconhecimento automático, tá? Isso deve estar influenciando, isso é certo que deve estar influenciando. Alguma coisa está acontecendo aí. Ele não reconheceu nada, tá? Mesmo fazendo uma edição no texto, tá? Ele não está reconhecendo. Sei lá, tá? Bom, em termos de editor, aqui se você quiser mostrar ou não a régua, tem algumas opções. Localizar o MC, Middle Center, se eu escrever aqui, ó, vou localizar MD, localizar MD e trocar por Middle Center, tá? Localizando a MC, ó, localizou o MC, ó, ok. São recursos que você tem em outros softwares, né? Então, bom, é isso aí, MText, tá? É um editorzinho, certo? Vamos ao Align. O Align é para quem trabalha com montagem, tá? Você tem peças, digamos que você tem um projeto mecânico e a tua estratégia de trabalhar é um desenho por arquivo, para que existam os códigos, né, por arquivo, como é normalmente nas indústrias, você tem cada componente tem um código, então tem que ter um arquivo para ele. Quando você faz a montagem, você vai ter um arquivo de montagem e você vai começar a inserir esses outros arquivos, né, esses códigos, para fazer a montagem. Só que às vezes a posição que você desenhou não é a posição que você vai montar, né? Normalmente você desenha na posição mais fácil de desenhar. Quando você chega para montar, digamos que isso aqui são duas peças diferentes e você quer montar uma na outra. Você pode, digamos que essa face aqui, vai começar pelo mais simples. Essa face aqui, você quer apoiar no canto aqui, aquele canto, e deixar ela inclinadinha aqui, tá? Essa é a tua estratégia. Como é que tu teria que fazer? Você faria, né, com o conhecimento que você tem hoje, você vai usar um comando, move, vai dizer daqui até aqui, aí você já conhece o comando de rotação, não conhece ângulo, digamos, aí você já é um cara um pouco mais evoluído que a grande maioria, tá? E não conhece essa referência aqui, tá? Você usa o referência, ponto base, tá? Aí tu diz aqui o agarro e aqui o sol. Pronto. O que você fez? Você usou dois comandos. Um comando para deslocar e outro comando para posicionar
rotacionalmente. Quando eu uso, vou voltar aqui, tá? Quando eu uso o comando de alinhamento, tá? Olha aqui, ó. Align, comando de alinhamento. Selecione objetos. Seleciono, confirmo. Primeiro ponto que você vai fazer o reconhecimento é que esse ponto vá parar aqui. E ele deixa ali uma referência visual. Isso é uma referência visual, não é uma linha, tá? E aí ele diz qual a tua segunda referência. Esse aqui. Se você tivesse uma terceira referência, você usasse a terceira referência, tá? Vou mostrar como é que funciona. Então, o que eu estou dizendo para ele aqui? Ó? Que esse ponto eu quero cair aqui e de lá, em relação a esse alinhamento desses dois pontos, ele vai alinhar entre esses dois pontos. O alinhamento entre o ponto 1 e o ponto 2 vai acontecer entre o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Enter. Tá? E Enter de novo. Vamos preocupar agora com a opção. Tá? Casualmente o tamanho é o mesmo aqui da peça, então deu um efeito que pode gerar algum tipo de interpretação errada. Então, em vez de mover para cá, vou mover em outro lugar. Movendo então o Align, eu quero que esse canto aqui venha para aqui. Esse realmente é um move, vai mover. E o segundo ponto é um ponto de referência. Então, esse ponto, tá, que é o segundo ponto, ó, o alinhamento entre o primeiro e o segundo ponto vai ficar entre o primeiro e o segundo. Enter. Vendo ali? Tá? Ó, vou clicar mais aqui. Fazer de novo, ó. Alinhamento. Esse ponto vai mover para esse ponto aqui. Esse ponto em relação ao ponto 1 e ponto 2 deu um alinhamento. Esse alinhamento aqui, em relação a esse alinhamento aqui, é que eu quero fazer o deslocamento. Entenderam? Ó, outra situação. Passo, alinhamento. Agora, esse objeto, esse ponto aqui vai aqui, esse ponto vai aqui, tranquilo. E eu vou fazer uma referência aqui para baixo, F8. Viram o que aconteceu? Ele rotacionou para baixo. Uma terceira referência. Eu disse para ele agora, esse sentido aqui você vai ter que fazer também um alinhamento. Foram 3 referências. Tá? Como é que está a informação? Está tranquilo? Entenderam a função align? Então, o que ele fez? Ele fez aqui. No primeiro comando, ele move. A primeira referência, ele move. A segunda referência, ele rotaciona. E a terceira referência, vocês viram que ele espelhou. Né? É um efeito de espelhar. Né? Vamos imaginar que seja um espelhamento. Tá? Então, olha, estava nessa posição e ficou exatamente espelhado na posição destino. Tá? Então, até 3. No 3D é fantástico o comando align. Tá? No 3D, aí você está no espaço tridimensional, a peça está toda louca lá na tela, tu girou toda ela, e você pega essas referências espaciais e a peça vem e se monta legal, certinho. Tá? Quem faz o curso de AutoCAD 3D, né? Se vocês se empolgarem um dia desse, vocês aprendem a trabalhar com montagem 3D, usa muito Align. Tá? Montagem 3D, quem não usa Align em montagem 3D, tá perdendo um recurso fantástico. Bom, agora eu tenho aqui a tabzinha aqui, ó, Home, nós estávamos trabalhando. Eu trabalhei um pouquinho do Annotate com vocês. E agora eu quero trabalhar um pouco com o Insert. Para isso, eu tenho alguns elementos aqui, que eu já passei um arquivo para vocês, inclusive, tá? Só lembrando, um arquivo que chama Fasteners, ó, tá? Que são blocos.
tá? Blocos de parafuso, blocos de elementos, parafuso e porca, né? Elementos de imagem. Então, esses blocos aqui, se eu abrir aquele arquivo, até vou abrir aquele arquivo lá para mostrar, começando por isso, vou abrir ele. Eles são blocos já. Ó, eu clico, ele já é um grupo de informação, tá? Esse grupo de informação é um bloco. Esse pontinho, esse grips aqui, é o ponto de inserção desse bloco. Se eu for inserir esse bloco em algum lugar, ele vem agarrado por esse ponto, bem assim, ó. E aí eu vou largar ele em algum lugar, tá? Através desse ponto ali de inserção. Vocês vão aprender agora como criar esses blocos, tá? É muito útil estar trabalhando com alguns sistemas que você quer que eles não se separem, né? Então você agrupa eles em forma de bloco. O bloco, ele tem duas formas de apresentação. Interno a um arquivo, como esse aqui está interno a esse arquivo. Esses blocos não existe um arquivo DWG externo, tá? Só esse arquivo aqui que tem os blocos dentro. Uma biblioteca, como eu já mostrei para vocês lá no Design Center, que eu posso aproveitar os blocos que tem no outro arquivo, né? Inserindo para o arquivo atual. Então, quando eu uso aqui o menu Insert, a função inserir aqui, ó, tá? O bloco, os blocos existentes, tá, já aparecem aqui com a pré-visualização. Então eu não preciso conhecer o nome do bloco para fazer a inserção dele. Eu já faço uma pré-visualização. Então é como se tivesse uma biblioteca. Antigamente eu aprendi como criava bibliotecas de slide, assim no AutoCAD. Então eu tinha meus blocos lá e eu criei um menu personalizado com uma biblioteca, um slide library, library, acho que era slide lib, coisa assim. E aí eu criei o meu menuzinho. Agora já é automático, já vem assim, tá? Isso facilita muito o dia a dia. Uma vez eu selecionando o que eu quero, digamos que seja esse aqui, olha ali, ó. Ele veio carregado pelo ponto de inserção. E eu largo onde eu quero. Tá? O ponto de inserção é ali, ó. Ponto de inserção. Aí eu utilizo e faço o que eu quiser. Bom, esses são blocos já previamente criados. Como que eu crio um bloco? Tá? Aqui eu estou só inserindo um bloco. No comando insert, eu posso pegar os blocos já existentes no arquivo atual, ou clico aqui em mais opções, e eu tenho aqui uma caixa de configuração, né, que eu vou localizar o arquivo que eu quero inserir. Tá? Digamos que eu quero inserir esse arquivo aqui. Tá? Selecionei, aqui está dizendo qual é o arquivo, e eu agora que eu selecionei o arquivo que eu quero inserir, ele me faz algumas perguntas aqui. Eu posso configurar. Tá? Ponto de inserção, escala de inserção e rotação na inserção. Se eu já conheço o que eu vou inserir, eu já posso automaticamente dizer, não, eu quero que seja 10 vezes maior. Aí eu coloco aqui 10 vezes maior, escala uniforme 10 vezes maior. Tá? Ele vai dar 10 vezes em x, y e z. Tá? Aí digamos que você tivesse uma peça que ela tinha 10 milímetros e você que quisesse que ela viesse em 100 milímetros. Né? Você colocava aqui, 10 vezes maior. Quero ela 10 vezes maior. Tá? Você pode também optar por deixar essa opção marcada aqui. E aí, quando você for para a área de inserção, sair dessa caixinha aqui, ele vai te pedir qual a escala tu quer. Aí, quando você marca, ele vai pedir depois. Ou tu já pré-informa aqui, deixa isso já definido. Tá? Então aqui eu estou dizendo assim para ele, ó, não me pergunta a escala, eu vou inserir aquele arquivo em escala 1, escala real. Não me pergunta mais nada, vai ser assim. Esse é o padrão, na verdade. Tá? O ângulo de rotação, 0 grau, quer dizer, ele vai inserir como o arquivo está. Se eu quiser, eu posso mudar aqui também.
tá? Ou posso marcar para ele me pedir depois. Durante a inserção, eu estou inserindo uma porta, por exemplo, né? Digamos, inventei aqui uma ideia. Estou inserindo uma porta. Quando eu clico lá, eu decido. Agora eu vou decidir o ângulo de inclinação. Eu posso decidir na hora a inclinação que eu quero em relação à inclinação da parede. Pode ser uma inclinação que eu não conheço o ângulo. Na hora da inserção, eu já posiciono. Então eu marco aqui e faço isso. A unidade de medida, eu posso fazer algumas formatações. Também, se é um arquivo que é um bloco, eu posso fazer com que ele já faça a explosão. Ele já desfaça o bloco. Igual nós explodimos algumas, algumas informações já com o comando explode, né? Então, você já pode dizer assim, ó, largue explodido. E ele já vai largar explodido, tá? Se você deixar marcadinho. Então, eu vou deixar marcado aqui para ele me pedir onde é para largar o bloco, que é o padrão. Ou eu posso dizer assim, não, largue no ponto 000. Aí aquele pontinho de inserção que vocês viram antes, o grips, né, que eu acabei de inserir o parafusinho, aquele pontinho ali de inserção, ele já vai cair no ponto 0. Existem alguns casos, como por exemplo o formato em algumas situações se usa isso, que o formato do desenho, o formato lá com a legenda, quando você insere ele, que é uma biblioteca que você tem, né, de formatos e legendas, você quer que o canto inferior esquerdo dele, por exemplo, sempre fique no ponto 0,0. Pronto. E o ponto de inserção do formato é, aquele pontinho está no canto inferior esquerdo da folha, e tu diz assim, ó, caia no ponto 000. Assim, caia no ponto 0,0. E ele vai cair lá. Ou tu conhece uma referência, uma coordenada que é para ele largar, tu já define aquilo e já não tem que mover depois. Tá? Então são algumas configurações do momento da inserção. Por padrão, ele vai perguntar onde largar. Clica em OK. E ó, aquele arquivo, o ponto 0 dele lá, como não era um bloco, o ponto 0 é ali. Então ele vem pelo ponto 0 do arquivo. E quando eu largar, ele traz para esse arquivo aqui toda a informação desse arquivo. Tá? Por exemplo, aqui eu não tenho nada. Tá? Agora eu vou explodir. Tá? Isso aqui é uma Ashura. A Ashura, tá? Cliquei, ela entrou para edição. Tá? A Ashura, ela está no layer Ashura. Tá? Ou não? Nesse caso, não. Ó, deixando aqui nas propriedades, o layer é o layer 0. Se ele tivesse no layer Ashura, que eu imaginei que pudesse estar agora, não lembrava dessa situação aqui, tá? Já viria aqui, já traria o layer Ashura, porque eu tenho um elemento do desenho com o layer Ashura, então ele já traz o layer junto. Tá? Então ele traz junto as propriedades que estão sendo usadas no bloco, para dentro do arquivo corrente. Tá? Ok. Isso então, por enquanto a gente viu só a inserção. Tá? Posso selecionar o bloco, qualquer informação aqui, tá? Ó, DXF, que é um outro tipo de formato de arquivo de desenho, né? De elementos de desenho. Bom, aqui eu tenho como fazer edições, tá? De atributos. Não se conhece atributos ainda. Vocês vão aprender agora como é que se cria atributo. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, vou pular aqui, é como criar um bloco. Muito simples a criação de um bloco. Para mim criar um bloco, eu preciso ter assim alguma informação, tá? Tem um retângulo aqui e um círculo, tá? Fiz alguma coisa aqui, tá? Aí eu digo assim, ó, criar um bloco. Eu tenho duas formas de criar. Essa aqui é interna ao arquivo. Ele não vai pedir um nome de arquivo e um local para salvar, tá? Então criar o bloco. Ele vai pedir o nome do bloco. Eu vou chamar ele de placa confuso. Pronto, esse é o nome. E algumas perguntas são feitas. Como eu não vou explorar todas as opções aqui, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, como
como ele está configurado, eu só vou definir um ponto base, que é aquele ponto de inserção, tá? Onde vai ser o ponto de inserção dele? Eu vou especificar definindo um pique no objeto. Tem várias formas, ó. Na tela, dando, ó, vou dizer que o ponto de inserção é aqui, nesse canto aqui. Ok. Aí ele preencheu automaticamente a coordenada daquele ponto, tá? Também vou por seleção aqui para definir quais são os objetos que compõem esse bloco, esses dois. Ele já dá uma prévia do bloco que vai ser criado, tá? São dois objetos. Posso colocar uma descrição explicando aqui a função do bloco, para quando eu for trabalhar com ele eu tenha essa informação mais precisa e tal. E algumas informações aqui que eu posso também trabalhar, e por enquanto eu não vou mexer em nada. Vocês viram que eu dei um nome, defini um ponto de inserção e selecionei os objetos que eu quero para criar o bloco. O mais simples possível, só as informações básicas, ok? E olha aqui, ó. Agora ele é um conjunto de informação, eu seguro e puxo, ó. Ele é um bloco, tá? Isso caracteriza um bloco. Esse bloco tem um ponto de inserção que foi definido, tá? Quando eu quiser, então, ó, digamos que eu apaguei aqui, não tem mais, tá? Apaguei. Eu quero inserir o tal do bloco. Eu procuro aqui na minha lista, olha aqui, ó, os blocos que já existem dentro desse arquivo, tá? Placa, e ele vem agarrado pelo ponto de inserção, tá? Tenho aquelas opções, ó, que existem lá na entrada: rotação, posicionamento, XYZ, escala. Tudo eu posso configurar agora dando um clique e alterando. Quero mudar a escala 2 vezes. Já veio 2 vezes maior, ó. E agora ele está me pedindo onde largar. Posso configurar também onde largar ou dar um clique na tela, tá? Então veio o bloquinho aqui para mim. Bem? Então, uma forma de eu agrupar informação. Qualquer tipo de informação que naquele momento eu achei interessante. Se você quiser desfazer o bloco, muito simples. Você pega aí, explode o rapazinho e ele agora volta. Só que, quando eu quiser inserir, ele está aqui. O bloco foi criado. Esse aqui deixou de ser bloco. Mas existe ainda o bloco criado interno. Existe um comando que chama o comando purge, tá? Que ele serve para fazer uma limpeza. E bloco é um dos itens que podem ser limpados. Digamos que eu não estou usando aquele bloco placa com furo mais, tá? Ele está agregando peso ao meu arquivo, tá? Peso em espaço, né? Eu posso mandar limpar tudo, tá? Limpou tudo que estava ocupando espaço desnecessário nesse arquivo. Não estou mais ocupando aquele bloco. Eu resolvi separar. Agora, você vai procurar aqui, ó, aquela informação que eu inseri, que eu não estou mais usando, que era aquele arquivo externo e esse bloco que eu tinha criado, já não fazem mais parte aqui. Então, o que eu fiz? Eu limpei, fiz uma limpeza. Esse é um comando que vocês têm que anotar, o comando purge, tá? Ó, purge, que é para fazer limpeza. Você vai trabalhar um projeto, vai inserir várias informações, vai vir layer de tudo que vai inserir de repente algum outro projeto para pegar uma parte da informação e ele vai trazer um monte de porcaria junto, que você não vai usar. Aí você usa o purge para ele fazer uma limpeza no seu arquivo. Aí teu arquivo vai ficar com um peso menor, vai ficar pequenininho, né, para te salvar, para te guardar, e vai ficar mais, vai dar mais performance no dia a dia para te trabalhar, tá? Comando purge. Tem até a vassourinha ali que representa limpeza, tá? Purge. Então, se eu quiser criar um bloco e vai ser um bloco padrão, tá? Por algum motivo, essa peça aqui, ela vai ser usada assim, é uma peça muito usada na minha empresa, digamos que é um elemento padrão, tá? Digamos que fosse
Tipo uma arruela retangular aqui, né? Uma arruela diferenciada. E eu crio uma biblioteca, então, com essa arruela. Posso criar um arquivo externo. Posso criar uma biblioteca assim como esse aqui, que tem vários componentes padrões no mesmo arquivo. Digamos um arquivo de arruelas. Né? Ou posso simplesmente ter um arquivo só para esse elemento aqui. Tá? Digamos que fosse uma empilhadeira. Né? Só um bloco de empilhadeira. Tá? Só para mim separar, porque é fácil de encontrar a empilhadeira, eu tenho um arquivo separado. Eu só inventei alguma coisa aqui. Tá? Você vai usar esse cara aqui, write block. Tá? Ele salva os objetos selecionados e converte em um bloco. Tá? Então, aqui eu tenho algumas informações também. Eu vou simplesmente dizer, ponto base, vai ser aqui. Os elementos não tem ordem, tá? Os elementos, esses aqui, tá? E o destino, o caminho destino aqui, eu posso definir um destino. Ó. Minha referência de estudo, vou escrever assim, ó. Right block, tá? Então vai. Ok. Aqui ele não é bloco, tá? Se eu for inserir aqui, ele não está na minha lista, porque ele não é um bloco interno. Eu usei esse arquivo aqui aberto para gerar o bloco, tá? Agora, quando eu for inserir, eu preciso obrigatoriamente buscar ele. Então, vou clicar em W aqui, ó, write block, é um arquivo externo, ó, foi gerado automaticamente. Eu dou um open, ele vem naquela telinha padrão de inserção, dou um OK, e aqui, ó, tá aqui o arquivo, vou largar em cima, ó, exatamente o mesmo arquivo, tá? Então, é uma forma de eu ter essa informação externalizada. Quero codificar, quero ter um registro desse bloco, tá? Como por exemplo, ou só para aquele projeto específico, só está agrupando para facilitar a manipulação dele. Não. No momento que você está fazendo um projeto, por exemplo, um projeto não necessariamente você sabe o que você vai chegar no final. Então você vai fazendo as suas peças todas no mesmo arquivo e vai agrupando o que é uma peça e o que é outra peça em blocos. Isso, ou quando, se você, basicamente isso. Se você usar várias vezes, você vai gerar um bloco para poder trabalhar com ele assim. Isso, mas e também aqui vocês estão vendo um nível bem simples, né? O bloco ele pode ter os atributos que a gente vai ver mais adiante e existem ferramentas de extração dos atributos, inclusive, tipo, você vai colocar alguns atributos que depois você vai mandar gerar uma lista e ele vai gerar uma lista de material para ti, com base no que tem dentro do teu arquivo, ele vai extrair dos blocos a informação que vai ser preenchida numa lista de materiais, por exemplo. Se você normalmente, se você não conhece o recurso, você vai ter que você mesmo contar, ele vai contar para ti, ele vai tem os nomes que você deu na biblioteca lá para ele vai preencher automaticamente, sabe? Informações que são padrões de uma listagem no projeto, você pode agregar essas informações no bloco e aí, quando você quiser, você extrai essa informação e você tem a listagem com fidelidade, né? Não tem erro, né? Não gera. E se você apagar, manda atualizar a tabelinha, ele atualiza também, né? Então, é algo assim, é uma automação que vocês estão aprendendo a fazer aqui, tá? É algo assim que tem empresas que não ou desconhecem ou por algum motivo não usam, né? Mas que facilita um monte. Assim, ó, eu não vejo só na questão do facilitar, mas você não deixa margem para erro humano, né? Acaba sendo algo mais automático. Tu esqueceu que você apagou alguma coisa e esqueceu de tirar da lista, né? Um projeto que tu está aproveitando um outro projeto para fazer uma edição, automaticamente a tua lista de material vai ser atualizada, por exemplo, tá? Mas aí já é um nível mais avançado.
Nada muito complexo também, mas é um pouco mais avançado. Então, nós chegamos aqui. O videozinho está ficando grande, né? Grande, esse rapaz. Agora nós vamos agregar, então, atributos aos blocos. Tá? Nessa fase de agregar atributos, eu tenho aqui esse arquivo, que eu não sei se eu já passei para vocês, mas eu acabei fazendo algumas edições. Coloquei aqui o arquivo que eu tinha, era um outro que tinha de uma empresa que eu criei. Essa legenda aqui foi uma criação minha. A empresa usa até hoje, ela fez uma pequena alteraçãozinha, mas até hoje ela usa esse padrão aqui. Tá? E eu coloquei agora, pensei, não vou usar o nome da empresa, né? Eu alterei aqui e coloquei a minha. Então, esse aqui é um bloco, tá? É um bloco. Aqui o ponto de inserção dele, normalmente é o canto inferior esquerdo, tá? Esse bloco aqui, quando eu verifico aqui na inserção, tá? Eu verifico aqui, existe esse bloco, existe esse bloco e esse bloco. E existia o bloco que eu alterei aqui, que era a empresa que eu trabalhava, que eu fiz esse padrão aqui, tá? Então, acabou ficando aqui ainda o bloquinho, porque tinha um bloquinho que era a logomarca da empresa, dentro do bloco que era a legenda. Então, essa logomarca da empresa estava ali no lugar da minha logomarca, tá? Era um outro bloco. E depois foi gerado um bloco que agrupou o bloco logomarca com o bloco legenda, mais o bloco folha, e virou o formato A4 com legenda. 3 blocos dentro de um bloco só. Então aqui eu tenho 3 blocos, tinha 3 blocos, agora não tem, porque é a minha logo aqui, eu botei uma imagem, tá? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês assim, começa que, como eu tenho essa informação separada, se eu quiser inserir, eu posso inserir só a folha, tá? Eu posso inserir só a legenda, e aí o segredinho aparece, tá? O preenchimento já fica todo automatizado, as perguntinhas que preenche e tal, né? Foi feito em 98, não que eu seja velho, né? Mas já faz um par de anos, né? Foi feito em 98, não alterei nada aqui, tá? Para esse cliente aí foi o Fábio Vinho. Bom, mas enfim. E também teria outro para inserir, tá? Posso inserir o conjunto, esse aqui, só que daí, não perguntou, porque o atributo está escondido dentro do outro bloco, tá? Então, depende como você quer trabalhar isso. Claro que se você estando aqui, você clica 2 vezes em cima, aí te pergunta, bloco editor, né? Aí você diz assim, eu quero editar a legenda. Todos os blocos aqui, é tudo isso, quero editar a legenda, ok? Aí ele vem aqui nesse ambiente de edição de legenda. Nesse ambiente de edição de legenda, é como se você estivesse criando o padrão. Foi aqui que eu coloquei aqui a minha logo. Isso aqui é texto normal, como vocês aprenderam agora há pouco, o text, né? Simples, tá? Text. A logo, como é que foi inserida a logo? Tem uma ideia? Como é que foi inserida a logo? A logo foi inserida assim, Foi procurado aqui um arquivo, esse aqui. Vou pegar outra logo, não sei o que é isso aqui, tá? Esse arquivo aqui, Ctrl C, né? Tem que ser uma coisa difícil, né? E Ctrl V, né? Aí tu bota a escala, aqui a escala 1 para 1, o ângulo de inclinação, e aí tá, né? Como é difícil inserir uma imagem, né? Bom, aí aqui você tem ferramentas para trabalhar essa imagem, brilho, contraste, né? Você tem aqui para visualizar background, tá? Tem uns recursos aqui que pode fazer uma edição na tua imagem, tá? Então aqui nada mais é do que linha, né?
Aqui é um retângulo com um raio, já que vocês aprenderam a fazer o retângulo com um raio já incorporado, né? Você bota o fillet lá, tira do zero, né, o raio. E a partir daqui, você vai começar a criação dos atributos. Tá? Um texto normal, você vai configurar ele, clica duas vezes em cima, ele virou um atributo. Tá? Esse atributo, ele tem um nome, que é o nome, digamos assim, que define que aquele lá é o atributo tal. Né? É o código do atributo. Atributo 1, 2, 3, 4, podia ser assim também. Né? A tag. Prompt é a pergunta que é feita que você tem que responder. E o default é a resposta. Se existe uma resposta padrão, por exemplo, qual é o nome do projetista? É sempre você. Deixa o teu nome, né? É tudo que você vai estar sempre respondendo. Então, o desenhista aqui, ó. Tá ali o nome do guri, né? Então, uma vez criado esses atributos aqui, você vai sair, tá? Salva as alterações que você fez, tá? Não vou salvar. Salva as alterações que você fez. A legenda está funcionando. E aí, quando você for editar a legenda, se você tiver... opa, desculpa. Viajei. E ainda apaguei o arquivo. Saí fora do arquivo. Vamos de novo lá. Formato. Esse aqui. Então, você vai usar esse arquivo aqui, a legenda, tá? Você tem a mesma situação aqui de criação, eu vou criar outros dois aqui, tá? Então, o que você faz? Você copia, por exemplo, o padrão, ó, eu estou indo de trás para frente, tá? Poderia ter começado do zero, criando um atributo, uma legenda, tá? Estou mostrando da legenda pronta e voltando, tá? Uma estratégia diferente. Eu poderia criar aqui, ó. Então, eu tenho dois textos normais que eu copiei. Agora eu altero a tag. Esse aqui era o quê? Opção? Projeto. Projeto. Então eu chamo de projeto. Essa é a tag. A tag, ela fica oculta no momento do uso. Ela está oculta. Aqui eu estou em edição, tá? Do arquivo fonte. Projeto. Aí eu posso dizer assim: informe o nome do projeto. Então, por default, tá limpo isso aqui. Não tem nada padrão. Essa tag aqui, execução. Eu chamo ela de... Vocês viram que não tinha no padrão, né? Execução. Qual a pergunta? Vou fazer uma pergunta assim. Quem será o executor desta obra? Tá? Quem é o executor dessa obra? Não quem será. Quem é? Tá? Se você tem um padrão do executor, já deixa ali. Então, eu acabei fazendo uma alteração. Tenho aqui salvar. Tá? E agora, aquele padrão lá, ele já está alterado. Tá? Já tem, a legenda já está alterada. Já foi criado uma versão e já está usual. É a forma que você usa para criar os atributos. Tá? Então eu vou começar agora do zero para vocês. Aqui, tá? Eu vou pegar do zero mesmo. Tá? Definir atributo. Ele vem aqui, tá? É o botãozinho do lado aqui, ó, vocês estavam aprendendo a criar bloco, né? Agora define o atributo do bloco. A tagzinha, tá? Vou chamar de tag para vocês entenderem, ó. Vou chamar de prompt. Foi assim que eu aprendi. Tá? Preenchi assim. Esse aqui é o default. Default. Tá, o default. Aqui você faz a configuração do texto, diz como é que ele vai se comportar, alinhado à esquerda, direita, tudo aqueles padrões lá. O estilo de texto que você vai usar, pode criar, vocês não aprenderam ainda a criar estilos de texto. Tá? A altura padrão do texto, a inclinação e tal. Ok. Não vou mexer em mais nada. Ok? Deixei aqui, ó. Tá vendo? Assim que foi criado o texto do atributo. Clico duas vezes em cima, é aquilo que tinha lá na legenda. Tá prontinho. Tá? Eu fiz a tagzinha aqui e aí eu faço o meu bloquinho. Tá?
Digamos que seja esse o F8 aqui, tá? Esse aí vai ser meu bloco. Então, agora eu vou criar o bloco. Vamos criar externo, criar interno. Create block. Ó, chamar de bloco, bloco 1, tá? Bloco 1. Pick point. Vai ser aonde? Vai ser, então, o centro ativo vai ser no quadrante imenso. Seleciono objetos, eu levo junto o atributo, tá? Ok. Ó, ok. Default é a resposta. Vou inserir bloco, esse aqui. Qual a resposta? Não. Vou inserir o bloco. Qual a resposta? Resposta. Tá? O alinhamento do texto vai ser conforme tu definiu lá. É left, né? Olha o que está acontecendo aqui. Não seria melhor utilizar o middle center lá, o MC, né? Aí ficaria sempre no meio. Digamos lá, agora parecido com esse bloquinho aqui, uma lâmpada que você está inserindo num projeto. Você vai definir a potência da lâmpada. Insere o bloco e ele te pergunta qual a potência da lâmpada. Já tem uma potência padrão, só dá um OK se for aquela lá. Se for diferente, só digita a nova potência. Por exemplo, tá? Pode ser tanta coisa. Só um exemplo que me ocorreu agora, tá? Então, isso é um atributo. Vocês viram que a legenda tinha vários atributos. E como tu cria vários? Cria e vai replicando. Só copia ali e vai trocando os atributos. Depois ele pergunta tudo naquela lista ali, tá? Se, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou explodir, explode esse cara aqui, tá? Ó, tagzinha tá aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó, vou copiar essa aqui, vai ser a tag 2 e a tag 3. Tá? Tag 2, prompt 2, resposta default 2. Tag 3, prompt 3, 3, default 3. Ok. Olha o que eu fiz aqui, tá? Se você quiser formatar o texto, tudo você pode. Botar layer, um layer para o texto, um layer para o contorno. É um recurso completo. Aí você vai criar aqui, vou criar um bloco, bloco com 3 atributos, tá? Pick point vai ser aqui no quadrante, selecione objetos, são esses 3 aqui. Ok, o bloco com 3 atributos está sendo criado. São as perguntas, né, e as respostas. Ó, está respondido. As respostas padrões, né? Agora o bloco com 3 atributos está aqui. Quando eu largar, ele vai me perguntar. Eu digo resposta 1, resposta 2 e resposta 3. Ok? Resposta 1, resposta 2 e resposta 3. Tá? Ó, conforme a sequência que for digitada. Quando clica em cima, depois de já inserido, digamos que queira fazer uma alteração, tu clica 2 vezes em cima e aí você clica no que você quer alterar. Eu quero alterar esse aqui. Esse é o 3. Tá? Se enganou lá. Esse aqui continua 2. E esse aqui é o 1. Aplica. Ok. Ó, tá? Fácil, fácil. Tá? Aqui eu tenho um gerenciador de atributos. Tá? Vou deixar para uma segunda etapa isso aqui. Se der tempo, a gente vai aprofundar. E daí a gente entra num outro nível, né? E eu acho que já tem informação suficiente para vocês praticarem bastante. Tá? Aqui é o gerenciador de atributos e aqui é o Block Editor, que é o editor de bloco. Tá? Block Editor, quando eu entro para editar o bloco, ó, ele entra num ambiente específico de edição de bloco. São ferramentas específicas. Conforme eu estou criando o bloco, eu posso testar o bloco. Tá? Vendo? Estou em teste. Fecho aqui, eu volto para a edição do bloco. Eu já testei ele. Eu não preciso criar ele, inserir ele, para daí depois testar para ver se funcionou. Já testo já no ambiente de edição. Ele tem recursos para me automatizar esse bloco. Tá? Tem muita coisa aqui para fazer. Tá? Aqui, ó, o gerenciador de parâmetros.
se você está trabalhando com parâmetros aqui do paramétrico, tá? Que é a parte da automação, você pode gerenciar esses parâmetros aqui, então, funções, tá? Fx, função fx, tá? Imagine que vocês tenham essa automação aqui e vocês ainda possam trabalhar com que esses blocos sejam blocos inteligentes, que são os blocos dinâmicos, que alguma coisa eu já mostrei para vocês. Então você tem atributos, que são informações que você agregou ao bloco, que ele vai te referenciar lá numa hora de extrair as informações automaticamente, uma lista material, alguma coisa do tipo. Você também pode usar esse mesmo bloco, pode se transformar numa outra coisa, em um determinado momento, né? Para facilitar o teu dia a dia, você tem lá no série um silo, tá? Bloco silo. Aí tu vê, tá, mas qual o código de silo? Você vai ter possibilidade de selecionar qual o código de silo ali e ele altera automaticamente para ti, mantendo a posição que ele estava inserido. Só troquei o silo. Ele manteve a mesma posição, não precisa inserir de novo, está tudo ali já, né, incorporado. Os atributos se alteraram, todos, porque eu troquei o bloco, uma biblioteca. Né? Sei lá, tem tanta possibilidade. Bloco é uma das coisas assim que você tem mais flexibilidade para automatizar. Tá? Então, eu recomendo assim que esse curso eu não tenho carga horária para explorar todos os recursos, mas eu estou tentando vender a ideia para vocês que vocês busquem o conhecimento em blocos, porque aí vocês têm uma ferramenta assim de produtividade fantástica para a empresa. Tem coisas padrões do dia a dia, automatiza isso com bloco que vai ver que vai ter um retorno garantido. Tá? Ok. Quer salvar, quer descartar? Tá criado o bichinho. Pergunta. Onde ficou a dúvida? Tentei fazer alguma coisa simples, né? Não criei um formato todo de novo, né? Só usei uma referência para vocês conhecerem e aqui eu mostrei daí como é que faz bem, de uma forma bem simples. Sim, sim, sim. Aí são os blocos dinâmicos. Aí quando eu passar bloco dinâmico para vocês, que eu quero passar bloco dinâmico, eu mostro isso ali. Mas se viu lá que quando eu mostrei os blocos dinâmicos, por exemplo, a porta, lembra que a porta aumentava o tamanho da porta? Dentro dos padrões de porta, a parede, aumentava a parede dentro dos padrões de parede. Tá? Você cria padrões que são os usuais e ele fica ali armazenado. Daí você só com um gripzinho você vai movimentando e vai tendo as respostas do que você quer. E tem vários recursos lá de automação de bloco. Tá? Conhecendo o recurso você faz miséria. Eu já vi coisas assim fantásticas com bloco dinâmico. Tá? E assim tem que implementar os paramétricos. Aí fica show. Tá? No 2D, né? 3D não vai dar para fazer esse tipo de coisa. Certo? Então vou encerrar esse vídeo aqui. E daí vocês podem dar uma praticadinha ainda hoje.